vida e percebermos o quanto Deus tem cuidado de nós, agradecendo a Deus porque Ele não nos atende em todas as nossas orações. Às vezes nós fazemos algumas orações que sem sentido, não tem nexo, não percebemos o não nexo das nossas orações às vezes, mas o Senhor sabe o que dar para nós. Como pais, nós procuramos dar o melhor para os nossos filhos, muito embora os nossos filhos não percebam o que é o melhor de nós. Nosso Deus, guardando as devidas proporções, evidentemente, porque Deus é Deus perfeito, é a mesma coisa. Então, nós tocamos a nossa vida assim, assumindo responsabilidades. E domingo passado, nós falamos sobre assumindo responsabilidades, vivendo uma vida cristã com estilo piedoso. Abordamos aí alguns pontos, como por exemplo, tendo a consciência firme de quem nós éramos e de quem nós somos, e a partir disso, vivermos a alegria de quem nós somos, porque quando nós percebemos que os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas intenções, os nossos planos, antes da nossa conversão, só nos estavam levando para baixo, para o buraco, o Senhor vem e nos resgata, nos busca, a ponto de ir corrigindo os nossos sentimentos, corrigindo os nossos pensamentos, as nossas intenções, mudando as nossas intenções, enfim, nós podemos perceber que aquele movimento descendente começa a ser substituído por um movimento ascendente. A conversão faz isso. A conversão é aquele momento em que no ponto mais fundo, né? A parte mais funda do poço, nós começamos a perceber que as coisas começam a ganhar significado. Eu sei que você sente isso, porque quem tem uma experiência com Cristo, não sente outra coisa. Então nós louvamos muito a Deus por isso, e por conta disso nós somos alegres. Não estamos, nós somos diferente. Estar alegres significa motivado por alguma situação. Estamos agora, daqui a pouco não estamos. Mas ser alegre independe do tempo, independe das circunstâncias. Então, esses dois elementos aqui mostram uma mudança de estilo de vida, a ponto de nós podermos saber exatamente o que significa. Se o estilo, se a vida é nova, o estilo de vida também precisa ser novo, e a gente percebe o quanto esse estilo de vida, ele acaba sendo novo. Enfim, nós vimos esses dois pontos, que assumir responsabilidade com esse estilo, é imprescindível termos a consciência firme de quem éramos e de quem somos, e a partir disso, viver e experimentar a salvação em Cristo. E hoje eu gostaria de conversar com você sobre o seguinte, que um novo estilo de vida tem a ver com uma compreensão de que nada é nosso, e também pela compreensão da necessidade de santificação. Então veja que tudo isso acaba sendo uma escala ascendente aí na direção do Todo-Poderoso. Consciência firme de quem nós éramos e agora somos, a alegria da salvação a partir dessa realidade, a compreensão de que nada é nosso, e o elemento da santificação. Então são esses dois pontos que eu gostaria de estar conversando com você. E o texto é o mesmo que nós vimos no domingo passado. 1 Timóteo capítulo 6, e eu gostaria de ler a partir do verso 3, só que desta feita nós vamos ler
até o versículo 19. Até o versículo 19. Então, capítulo 6 da primeira carta de Paulo a Timóteo, do versículo 3 ao versículo 19. Esse é o texto, não nos esquecendo de que o que o Senhor propõe para nós é uma vida abundante. E o apóstolo Paulo vem nos ensinando um pouco acerca de como desfrutar dessa vida abundante. E uma forma de desfrutar dessa vida abundante é assumindo responsabilidades, vivendo como cristão e com estilo piedoso. Ok? 1 Timóteo, então, capítulo 6. A partir do verso 3, ele diz assim, estou lendo na Nova Almeida atualizada: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade. Eu quero parar um pouquinho aqui para explicar que a piedade não é naquela ideia de dó. Tem piedade de mim, tem dó de mim, não. A piedade aqui tem a ver com, eu não sei se você lembra da definição de piedade que nós mencionamos domingo passado. Piedade é a nossa resposta ao grande amor de Deus na nossa direção. Ou seja, o quanto nós adoramos, o quanto nós cultuamos, o quanto nós agradecemos, o quanto nós somos gratos a Deus, o quanto nós temos consciência da salvação, e o quanto nós operacionalizamos isso através das nossas vidas, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, os nossos planos, as nossas ações, o nosso andar. Tudo isso tem a ver com piedade. Piedade, portanto, é a nossa resposta à grande graça exercida por Deus na nossa direção. Piedade é a nossa resposta ao fato de sermos buscados e encontrados por Deus, ok? Então, ele disse: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, esse é o orgulhoso e não entende nada, mas tem um desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras. É daí que nascem a inveja, a provocação, as difamações, as suspeitas malignas e as polêmicas sem fim da parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade, com contentamento, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a atormentaram a si mesmos com muitas dores. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado, e da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. Diante de Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e diante de Cristo Jesus, que na presença de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu exorto você a guardar esse mandato imaculado, irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, no tempo certo, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível,
a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele honra e poder eterno. Amém. Exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, ajuntando para si mesmos um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. Esse texto é lindíssimo, ele mostra como ponto principal a piedade. Os irmãos puderam perceber quantas vezes o apóstolo Paulo fala a palavra piedade, e querendo realçar exatamente isso, em forma de pergunta: de que forma você responde a essa graça, a graça do inacessível, a graça daquele que habita em luz, inacessível? Como você responde a isto? Os dois primeiros pontos nós já conversamos, não é? Nós respondemos a essa graça pela consciência firme de quem nós éramos, ou seja, isso precisa ficar na nossa mente, porque muitas coisas fogem da nossa mente, saem da nossa consciência mesmo, daquilo que está todo dia batendo na nossa mente, mas que nós tenhamos consciência firme de quem nós éramos, e a partir disso a alegria da salvação, a alegria demonstrada nos relacionamentos, a alegria demonstrada através da entrega, através da consagração de vida, mas também através da consagração de que nada é nosso. Os irmãos perceberam o quanto o apóstolo Paulo fala aqui sobre fonte de lucro, de que a piedade é fonte de lucro, é realmente a fonte de lucro, porque no mundo de então, a ostentação, a centralidade do ser humano sempre foi marcante, a preocupação com si mesmos sempre foi marcante, a preocupação em ter, em conquistar, sempre foi marcante. O apóstolo Paulo, ele menciona em vários momentos aqui, não é? Dizendo que a fonte de lucro é a piedade com contentamento, ou seja, esse relacionamento com Deus, essa resposta que damos à grande graça exercida na direção de nós, com contentamento, independente do que temos, independente do que somos. É a piedade, aliás, é a graça de Deus quem comanda todas as nossas atitudes e as nossas ações. E por isso o apóstolo Paulo vem dizendo: olha, tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. E menciona: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína da perdição. Os irmãos percebem o linguajar de Paulo nessa direção? Ou seja, o que ele quer dizer é assim: olha, nós precisamos ter uma consciência maior e melhor acerca, não só de quem somos, mas acerca do que temos. Acerca do que temos, aquilo que temos não é nosso. Aliás, o Salmo 24, versículo 1, ele vem dizendo isso: do Senhor é a terra e a sua plenitude. Essa consciência é que vai fazer com que haja desprendimento na ajuda.
é que essa piedade e esse desprendimento é que vai fazer com que nós sejamos mão aberta em relação às necessidades do mundo, em relação aos nossos compromissos com Deus, as questões de dízimo, as questões de ofertas, e tentando dizer assim: olha, fujam disso, cuidado com tudo aquilo que vem sobre a sua vida, no sentido de você estar apegado demais a elas. Então, o apego exagerado às coisas é que tornam a nossa vida extremamente cansativa e perigosa, como diz ali no versículo 9 e 10, mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos loucos e nocivos, que afundam os homens na ruína e na desgraça, porque o amor ao dinheiro, ele não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se torturaram com muitas dores. Gente, todos nós lutamos com isso, todos nós, isso faz parte da nossa natureza. Por isso é que o apóstolo Paulo bate forte nessa questão. De fato, grande fonte de lucro é a piedade. Grande fonte de lucro não é aquilo, não é o apego exagerado às coisas materiais, que muitas vezes nós temos, que muitas vezes comandam as nossas vidas, comandam as nossas ações, as nossas atitudes. Essa piedade, essa resposta de adoração. Temos dificuldade de administrar a dualidade, necessidades e desejos. Muitas vezes nós confundimos desejos com necessidades. Muitas vezes nós dizemos assim: não, eu preciso disto, mas na realidade não é o que se precisa, é o que se deseja, muitas vezes. Isso faz parte de nós precisamos lutar. Eu preciso, como se fosse algo de primeira necessidade. O que precisamos ter é a dimensão do que é necessário e do que é contingente. O que é necessário é o que o apóstolo Paulo menciona aqui. Tendo o que comer, tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. É uma palavra também que vem ali em Mateus no capítulo 6, do versículo 25 ao versículo 33, é esse apego exagerado entre aspas, as necessidades que muitas vezes são desejos intensos do nosso coração e que nós colocamos como necessidades, desejos, e por conta disso, o fato de nós não estarmos dimensionando exatamente o que é necessidade, exatamente o que é desejo, é que leva ao consumismo e à ostentação. Percebe isso? A falta de dimensão entre o que é necessário e o que é desejo nos leva a experimentarmos esse consumismo e essa ostentação. Ambicionamos coisas altivas demais, muitas vezes, que colocamos no lugar de necessidades. Por isso é que o apóstolo Paulo diz: a grande fonte de lucro mesmo é a piedade com contentamento. É aquilo que o apóstolo Paulo também menciona em Filipenses no capítulo 4. Se você afastar um pouquinho aí a sua Bíblia e ir para Filipenses no capítulo 4, no contexto bem próximo ali do versículo 13, quando ele diz: digo isto, não porque esteja necessitado, porque ele estava agradecendo o fato de estar recebendo ofertas. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação,
Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter abundância como de passar necessidade. O apóstolo Paulo tinha como base que a piedade é grande fonte de lucro, a ponto de, no versículo 13, ele dizer: tudo posso naquele que me fortalece, inclusive passar necessidades. Ele pode, ele consegue, ele vive passando necessidades, e são necessidades mesmo. Então, um exemplo de Paulo ali nessa carta aos Filipenses. O que torna a vida muito mais simples é a satisfação, o contentamento, sem dúvida nenhuma. Gente, os bens, a satisfação dos desejos não levam à satisfação, na realidade. Por quê? Porque a gente sempre vai estar desejando alguma coisa. Se algum elemento de desejo, se você recebe algum elemento de desejo, daqui a pouco, naturalmente, acaba surgindo um outro desejo na frente. E nós sempre vamos estar desejando alguma coisa, a ponto de estarmos sempre infelizes, de estar existindo sempre uma demanda no coração, um vazio no coração, aquele sentimento de falta alguma coisa. O que torna a vida muito mais simples é a satisfação e o contentamento. A espiritualidade e a salvação é fonte de satisfação, a ponto de estarmos alegres, ou seja, de sermos alegres num quarto de hospital, a ponto de sermos alegres numa necessidade financeira. Por quê? Porque, sendo a piedade grande fonte de lucro, ele vai estar dependendo única e exclusivamente de Deus, e não da satisfação daquela circunstância específica. Então, isso torna a vida um pouco mais simples. O John Stott, um teólogo do século XX, século XXI, ele faleceu agora há uns 2 anos atrás. Ele disse assim: seríamos sábios se viajássemos com pouca carga, nada levaremos conosco. Ou ele também menciona ali: não podemos, não devemos decorar um quarto de hotel. Muitas vezes a gente vive para decorar quarto de hotel, não vamos levar absolutamente nada. Então, se aprendermos a viver com pouco e com contentamento, ou viver com o que temos, mas com contentamento. Sabe por quê? Porque, de fato, grande fonte de lucro é a piedade. Esse versículo 6 é chave de todo esse tema que nós estamos trabalhando aqui, que tem a ver com a simplicidade de vida cristã, estilo simples de vida cristã. Um outro elemento, que aí é o segundo ponto de hoje, e a partir desse nós concluiremos, é a convicção, a partir de tudo isso que já vimos até agora, é a convicção da necessidade de santificação, vida santa, compromisso com o Deus santo, porque Deus é santo. Deus é santo. Sede santos, porque eu sou santo, 1 Pedro menciona ali no capítulo 1, versículo 16. Então, sermos como Deus é e como Deus deseja que sejamos. Muitas vezes, o apego às coisas, esses desejos intensos do nosso coração, tiram muito da nossa santificação. Acabamos desejando muito mais coisas,
O contexto é todo de desejo intenso. O contexto que vivemos é hedonista. Hedonismo é um tipo de vida que tem a ver com vida boa, vida regalada, vida cheia de alegrias, de risos, de toda sorte de coisas que a carne se satisfaz, que a natureza humana se satisfaz. No entanto, Deus diz: sede santos, como eu sou santo. Então, a convicção da necessidade de salvação nos leva a viver a piedade e a desfrutarmos da piedade como grande fonte de lucros. Hebreus 12, 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. 1 aos Tessalonicenses 4,3, porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Ou se não, 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, versículo 4, que cada um de vós saiba possuir o vaso em santidade e honra. Então, a vida de santidade é um ponto que precisamos estar colocando acerca do como viver uma vida de piedade e desfrutar essa vida de piedade como grande fonte de lucro. E a partir daí, nós vamos conseguir entender bem, ou conseguir, quer dizer, viver bem, o assumir responsabilidade como igreja, vivendo uma vida cristã com estilo piedoso, porque a piedade é grande fonte de lucro. Que o Senhor nos ajude a viver cada dia mais um tempo de proximidade com Deus, para visualizar os benefícios que Deus tem para nós. Grande problema, buscamos visualizar os benefícios do ponto de vista humano, aquilo que dá sentido para os nossos olhos, aquilo que dá sentido para a nossa vida, e nos esquecemos de visualizar o que Deus tem para nos dar sentido, e o que Deus tem para nos dar sentido é muito mais expressivo. Vida em abundância, aquilo que Jesus promete e tem para nós, porque o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Vamos orar, vamos pedir mais uma vez que o Senhor continue tendo misericórdia de nós, e nos faça cuidadosos em viver uma vida de piedade, que é a nossa real fonte de lucro. Obrigado, Senhor, obrigado por podermos refletir na Tua palavra e tirar dela o substrato da nossa vida piedosa, como resposta à Tua graça, a graça que o Senhor nos deu, a graça que o Senhor direcionou a cada um de nós. E como igreja, assumindo essa responsabilidade, através de uma vida que Te agrade. Nós oramos assim, em nome de Jesus, amém.